Queridos irmãos, dizer mais uma vez da nossa alegria em podermos estar juntos para estudarmos, aprendermos coisas novas, novos enfoques e com mais alegria ainda por identificarmos a necessidade de aplicarmos esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Então iniciamos a nossa fala com uma prece simples, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons amigos espirituais por mais essa oportunidade de estudo que estamos tendo, pela assessoria espiritual dos bons espíritos que conosco estão nos intuindo, a fim de que possamos assimilar os conhecimentos que nos serão trazidos e colocá-los em prática na nossa vida diária, facilitando desta maneira nossa caminhada evolutiva. Esteja conosco, queridos irmãos, que assim seja, em nome de Deus. E desta forma, já partindo para o nosso tema desta noite, que é o vício, trataremos sobre vícios. E antes mesmo de nós iniciarmos estas concepções, nós gostaríamos de trazer, relembrar, na verdade, que a doutrina cristã, qualquer que seja a sua faceta, mas a doutrina cristã centrada nos ensinamentos de Cristo, ela é uma doutrina desafiadora. Ela não nos vem para nos acalentar no comodismo em que costumeiramente costuma nos encontrar. Ela é uma doutrina que é, como eu disse, desafiadora no sentido que nos provoca a realizarmos algumas modificações, algumas mudanças, alguns movimentos internos, a fim de que a lei do progresso se faça presente também em nossas próprias vidas, o que é essencial nessa nossa caminhada evolutiva, pessoal, individual e também do próprio planeta, que nada mais representa do que o somatório das vibrações e níveis de desenvolvimento de cada um de nós aqui encarnado ou que gravita no planeta, os nossos irmãos desencarnados. Então é dentro desta concepção que nós iremos desenvolver este tema sobre o vício. Inicialmente nós nós trataremos de algumas definições, não definição tão teórica, mas algumas definições para entendermos o que vem a ser o vício e termos uma noção inicial, aproximada do que vem a ser, estabelecendo aí um conhecimento comum a todos nós. Então, se formos olhar ali as definições de vício, a gente encontra que vício é uma imperfeição grave. Então, algo significativo que denota um erro de qualificação, um erro de procedimento, um erro de atitude, enquadrado aí na imperfeição. Então, não é algo perfeito, é uma distorção. Também encontramos como sendo um hábito repetitivo. Então, o vício é algo que nós temos frequentemente notado, apresentado em nossas atitudes, e ele se repete em várias situações. Não é algo assim esporádico que acontece esporadicamente. O vício, para ser caracterizado como tal, ele deve ser repetitivo. E também é algo que caracterizado pelo exagero. Não é uma repetição simplesmente. Ele está ali caracterizado sempre num exagero daquele ato, daquela concepção, daquele pensamento tido como vicioso. Também se diz que o vício é uma disposição natural. Então, o que é uma disposição natural do ser humano, de alguns de nós, num aspecto, para outros de nós aqui encarnados e desencarnados em outro aspecto, mas é algo
muito natural naquele ser em que estamos observando ou que estamos falando. Quando esta definição de uma disposição natural, fica bem claro aí a intenção de frisar, de focar, que é algo que para nós é algo tão presente que se mostra natural. Então é um hábito repetitivo, uma imperfeição que está presente em nós e se apresenta tão naturalmente que faz parte de nós. Outra concepção, outra consideração que temos que ter é que também o vício ele atenta contra a moral. Não é já é uma visão, uma definição mais específica, mas ele atenta contra a moral, e essa moral representada pelas diversas regras que orientam o comportamento humano. Então, quando a maioria dos vícios atentam contra essas regras de comportamento, né? Vão de encontro, eles desafiam, eles fazem algo, eles apresentam um tipo de comportamento que é contrário a essas regras que existem, são necessárias para o próprio convívio humano. E também é algo que gera uma dependência física, uma dependência moral, uma dependência psicológica e podemos falar também numa dependência afetiva. Tendo nós abordando essas definições, essas concepções de vício, nós vamos elencar aqui alguns exemplos desses vícios, né? Então nós temos assim o que é mais comum e mais fácil de nós assimilarmos como vício é o vício do cigarro, né? A pessoa que fuma, o vício das bebidas, já extrapolando um pouco mais, vício das drogas, em que fica esses 3 exemplos iniciais, eles caracterizam bem essas colocações, essas definições que citamos anteriormente. É algo que contraria algumas regras sociais. Hoje, cigarros e bebidas, muitos companheiros que possuem esses vícios, eles têm até o acesso às áreas públicas dificultado, acesso a áreas privadas mais ainda. Então, ficando claro que é algo contrário às normas que existem, porque a sociedade também vai evoluindo e vai estabelecendo novas regras de convivência entre nós. Também não podemos descartar, e é importante nos dias de hoje, nós citarmos também a dependência até do celular, o vício do uso do celular. Então, já que o vício ele causa alguma dependência, muitos de nós não conseguem ficar sem estarmos permanentemente consultando o nosso celular, das diversas ferramentas que ele oferece, e perdemos um tempo enorme e comprometemos muito do que poderíamos estar evoluindo, crescendo nos estudos, atrás de palestras e situações de pesquisa, né, que levariam ao nosso aprimoramento pessoal, e ali perdemos. Mais que isso, a perda de tempo, nós nos envolvemos, na maioria das vezes, em assuntos e temas que não são meritórios. São críticas, são observações negativas que comprometem, além de não nos ajudar no progresso, ainda comprometem o nosso próprio pensamento, nosso próprio desenvolvimento, quando nos fixamos em muitas situações e pontos negativos. Esses tipos de vícios são fáceis de serem entendidos, mas há outros de nível moral, não é, que também se caracterizam como vícios, que também são negativos, e nós encontramos aí o próprio egoísmo, a própria mentira. Então a mentira é um vício da mentira muito ruim, e desregramentos de várias ordens, né, inclusive na área sexual, em que há vícios que são patológicos, né, são doentios nessa área sexual. Então, quando falamos de vícios, acreditamos que com esses exemplos nós ficamos com uma ideia aproximada do que estamos falando. Esses pontos todos nós encontramos muitas das vezes caracterizados como
o vício do cigarro, da bebida, das drogas, o egoísmo, a vaidade. Então, como as paixões. Então, as paixões do ser humano, quando falamos muito e ouvimos falar das nossas paixões que nos retêm a retaguarda, que nos dificultam o progresso, nessas paixões estão inseridas esses vícios. Nós gostaríamos de nesse ponto, também trazer o que nos é colocado no Livro dos Espíritos, na questão 645, quando é perguntado aos espíritos, né? Quando alguém se encontra mergulhado no vício, não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Querendo deixar claro que o mergulho, né, no vício, então estamos profundamente viciados, e aquela situação seria uma situação assim irresistível para o espírito encarnado. Os espíritos nos esclarecem, nós temos a convicção disso, que não é? Um arrastamento, sim, porque o arrastamento quer dizer nós vamos nos associando por sintonia, nos aproximando de grupos que aceitam aquele tipo de vício, estimulam, utilizam e realizam o mesmo tipo de vício. Então esse arrastamento, fruto da sintonia dos nossos próprios desregramentos, isso vai acontecer. Agora, o irresistível não. O irresistível tiraria até a capacidade do espírito e de cada um de nós encarnados, quando falamos de espíritos, de reagir, de evitar, de superar aquele arrastamento, aquele chamamento que é feito por esses irmãos que praticam vícios similares ou o mesmo vício que nós próprios. Então essa consideração é importante porque nos deixa claro que continuamos com o pleno uso do nosso livre-arbítrio. Ele é fruto de nossa decisão continuarmos nesta atitude viciosa e nos aproximarmos ou não dos chamados que nos são feitos fruto dessa identificação que esses grupos obtêm ou realizam com a nossa própria pessoa. Bem, esse entendimento de que nós temos o livre-arbítrio preservado, nós encontramos na citação de Tiago, né, no Evangelho, Tiago, no capítulo 1, versículo 14, quando ele nos coloca que cada um de nós é tentado por abrigar imperfeições dentro de si mesmo. Então, essas considerações e esses chamamentos daqueles que se encontram também em vício, essa aproximação, essa sintonia, ela se dá em função de nós mesmos ainda termos em nós essas imperfeições. Então o chamado existe, a tentação não é algo que seja irresistível, como falamos, mas ela existe em nós. E ali, quando nós estamos desatentos ou invigilantes, esta tentação, ela se apresenta, se mostra novamente e muitas das vezes nos coloca em situações difíceis. Então aí é esse vício estabelecido e que passamos a repetir esses erros de outras ocasiões. Essa situação hoje, de alguma forma, incomoda algum de nós. Incomoda basicamente por duas situações. A primeira é uma situação externa, que podemos dizer assim que é uma contrariedade, como foi dito lá no início do entendimento do que vem a ser vício, nós nos contrapondo às leis dos homens, então isso nos causa algum conflito, porque os fumantes, por exemplo, hoje não têm um livre acesso, quando do uso do vício, o livre acesso a várias localidades, né? Várias áreas públicas e privadas em função do próprio vício. Então esse afronto às regras sociais que vão evoluindo, ele cria uma dissonância, cria um desacordo íntimo, um desentendimento, uma desarmonia íntima, porque é algo que queremos fazer
e encontramos limitações pelas regras da própria sociedade. Esse é um tipo de conflito que pode haver. O segundo é uma coisa muito interior, é um conflito muito interno, porque temos já consciência que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. E assim sendo, lá na nossa consciência, no nosso subconsciente, que acompanha todos esses atos conscientes que nós realizamos, inclusive os vícios, ele entra em conflito também, porque temos lá as orientações que nos dizem que esta atitude é uma atitude incorreta, imperfeita, e quando a realizamos, essa nossa consciência nos cobra a isso. Isso nós estamos trabalhando há muitos e muitos séculos, cada um desses problemas, e hoje, nesta nossa encarnação, estamos tratando mais abertamente sobre esses tipos de vícios. Então nós chegamos neste momento de nossas vidas, um momento muito especial, muito importante, para que nós possamos mudar este quadro. Realizamos nessa nossa caminhada muitos progressos, já vencemos muitos problemas, mais graves até que estes, mas agora chegamos nesse ponto em que, para avançarmos, temos que superar esses conflitos, esses vícios que trazemos. Nesse contexto, pode nos parecer de alguma forma que por essa herança nossa, essa herança espiritual, esses vícios que trazemos de muita data atrás, de muitas encarnações, que nós, em função disso, estaríamos fadados ao fracasso nessa encarnação. Isso não é uma realidade, ao contrário, nós, quando estudamos o planejamento reencarnatório, verificamos que nós somos preparados, somos esclarecidos, fortalecidos nas nossas convicções, na nossa própria fé, para quando aqui encarnados chegarmos, nos depararmos com essas situações que são necessárias para a nossa evolução, nós apresentarmos um testemunho diferente, nós realizarmos comportamentos, apresentarmos ações que mostrem o aprendizado que realizamos lá no mundo espiritual e aí, frente à prova necessária que se apresenta na nossa vida. Quando isso não ocorre, nós retomamos, incorremos novamente no mesmo erro. E Deus vai nos oferecendo novas oportunidades para mudarmos. Naturalmente que nós, espíritos antigos que somos, frutas de várias e várias encarnações, hoje a consciência nossa já é mais presente quanto a esses pontos. E nos lembrando de Paulo também, quando faz a citação, na carta aos Coríntios, quando diz que quando ele era criança, ele se portava como criança, pensava como criança, e depois como adulto ele já não cabiam mais as coisas de criança. Nós estamos nesse estágio, quanto aos vícios, quanto a outros problemas. Nós já convivemos com isso muito tempo atrás, no tempo que podemos dizer éramos crianças a nível espiritual, de amadurecimento espiritual. Hoje, mais maduros, nós já vemos a necessidade de nos modificarmos quanto a isso, de progredirmos e seguirmos para o nosso progresso que é inevitável. Nós estamos inseridos como todo o planeta, todo o universo na lei de progresso. E a lei de progresso, ela está naturalmente ligada a mudanças. Quem não muda não progride. Nós chegamos até o ponto em que estamos nessa nossa encarnação, fruto dos progressos que realizamos. Agora, para conseguir continuarmos prosseguindo neste progresso, nós temos que mudar o que temos hoje, o que agimos hoje, não nos basta para prosseguirmos nesse processo evolutivo. Temos que identificar os nossos pontos fracos, e os vícios sinalizam claramente para essas deficiências que nós temos, facilitando o nosso conhecimento sobre nós próprios e ficando assim mais fácil de nós tomarmos as medidas necessárias para atuarmos quanto a isso. Esse retardo
da nossa atuação frente a essas dificuldades, eles nos comprometem por demais a nossa evolução. Se nós lembrarmos da passagem do livro Paulo e Estevão, em que Públio Lentulus se encontra com Jesus, e ali naquele momento ele, no vício aprofundado do orgulho e da vaidade, e aquela sistemática de valorização desse orgulho e a vaidade perante a todas as outras qualidades morais que ele já possuía, ele foi abordado por Jesus, e Jesus disse claramente a Públio: estás diante de um momento histórico para você, importante para você, né? Você poderá, com uma ação hoje, uma determinação sua pessoal hoje, evitar séculos de sofrimentos. Então, para nós, a consideração não é diferente. Nós estamos frente a essas dificuldades, frente a esses defeitos que trazemos em nós, e não sabemos efetivamente qual é o sofrimento que vai nos trazer. Nós vemos irmãos com problemas graves, problemas de amigos e familiares envolvidos com vícios delituosos, como todos são, e que levaram a um comprometimento dessa encarnação e muitas outras à frente em função de desvios, de desregramentos, e aí um erro vai se aproximando do outro, a situação vai se tornando cada vez mais pesada, e fica difícil desse nosso irmão, de cada um de nós envolvido no vício, se libertar. Por isso é importante estarmos sempre atentos, né, e vigilantes quanto a isso. Temos as ferramentas e temos o preparo para podermos superar quando esse chamado dos nossos erros internos, quando esse chamado se apresenta como uma necessidade, nós temos condições de identificar e superar, né, atuarmos de maneira diferente, superando essa dificuldade. E vamos superando e vamos vencendo. Nesse aspecto da vigilância, também temos que estar atento a vários mecanismos de defesa que nós realizamos e nos sabotando, né, mais uma vez, para darmos lugar e arrumarmos uma acomodação daquela atitude que já entendemos como sendo errada e como sendo uma atitude perniciosa e ruim para o nosso progresso. A sociedade, de uma maneira geral, e particularmente os grupos que nós estamos envolvidos, eles, como falamos que é um aspecto da sintonia, esses grupos querem que nós nos mantenhamos dessa forma. Nós somos o integrante daquele grupo, para aquele vício, para aquela atividade ruim, e esse grupo quer que nós ali permaneçamos. E muitas das vezes alguns vícios são até admitidos pela sociedade, que julga, que justifica a existência daquele vício em função de outros êxitos que cometemos, que nós conseguimos na encarnação. Então vejam que aí fica um problema muito grave de ordem interna para podermos separar o que nós vamos aceitar e o que até nos é estimulado, é consentido, né, pelo próprio grupo que nos cerca. Nestas ocasiões, é sempre bom nós lembrarmos daquela citação muito importante, muito profunda, né, que diz que o errado é errado sempre, mesmo que todos façam. Então sempre vai ser errado, o errado vai ser errado. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. Então nós não nos permitamos nos iludir quanto a isso, ainda que todos ou muitos façam, nós acreditarmos que aquilo, por muitos fazerem, aquilo está correto. Lembremos também da palavra de Jesus no Evangelho, quando ele diz que o verdadeiro cristão deve estar sempre muito presente e ter permanentemente para si os princípios de que sim, sim, não, não. Ou seja, não há uma elasticidade entre esses dois conceitos. Não existe o vício aceitável ou particularmente
entendido como possível, né, pela sociedade, em função de uma ou outra situação, que aquilo se justifique em função da situação. Nós temos que nos lembrar que o certo é certo e o errado é errado. É isso que nos disse Jesus também, como dentro da doutrina cristã, para nos ajudar no entendimento e na atuação própria sobre esses desvios de conduta que ainda temos. Nesta abordagem, nós gostaríamos também de destacar, mais uma vez, que ainda que ocorra essa identificação nossa com esses grupos e que essa tentativa de aproximação ela ocorra e sempre vai ocorrer, né, na aproximação dos grupos, em função da nossa ligação com eles pelo próprio vício, a decisão da manutenção das ligações, a decisão da continuidade do procedimento, da atitude do próprio vício, é uma decisão pessoal. Nós não temos como atribuir aos outros a responsabilidade por essa decisão. A decisão é nossa, é o livre-arbítrio sendo respeitado e que nós, naturalmente, teremos que sermos responsabilizados por ele, por essa decisão que tomamos em permanecer no vício. Temos todas as condições de vencê-lo, porque estamos preparados para isso. A nossa encarnação não foi algo planejado para que nós não tivéssemos êxito, para que o fracasso já fosse evidente desde o começo e ali se apresentasse, se materializasse durante a nossa encarnação. Não foi assim, não é assim. Nós somos preparados e as provas, as dificuldades, os vícios que nós nos deparamos durante a nossa encarnação, eles são necessários e na dosagem adequada para que nós suportemos e superemos. Estamos prontos para isso. Sintetizando de uma forma bem abrangente, né, nós podemos verificar que essa adoção, esse procedimento, ou a continuidade desses procedimentos, ele tem muito a ver com a nossa maneira particular de encararmos a nossa encarnação. Se nós buscamos, e a maioria de nós fica envolvido, fica preso a essa sistemática de comportamento, melhor dizendo, que é a sistemática do comportamento imediatista. Então, muitos desses vícios, nós não podemos negar, ele nos traz algum prazer, alguma felicidade, ainda que ilusórios, porque é momentâneo, é algo que dura muito pouco, qualquer um desses vícios, tanto é que a repetição se faz para reativar, renovar aquela falsa felicidade que esse vício oferece. Mas quando centramos a nossa vida, pautamos a nossa história reencarnatória no imediatismo, essa fuga ela acontece com mais frequência. E nós hoje já temos a perfeita consciência de que somos espíritos milenares, somos espíritos imortais e que essas provas são necessárias. E essa nossa imortalidade que vai nos possibilitar esse avanço, esse progresso dentro da lei que envolve todo o universo, ela é fundamental para que nós adotemos medidas diferentes. Quando a lei do progresso está presente sempre em todo o universo, como falamos, também a lei de causa e efeito, em que nós nos depararemos com as consequências dos nossos atos. Se anteriormente, em tempos outrora, quando éramos crianças espirituais, nós não tínhamos esse conhecimento, hoje já o temos. E é de muita importância que nós tenhamos sempre muito presentes isso, porque facilitam as nossas decisões. Eles nos dão um senso moral mais apurado do que podemos e devemos fazer por nós mesmos, evitando que nós, nesse processo que dissemos de autossabotagem, nós passemos a realizar novamente, a cometer novamente os mesmos erros que estamos cometendo há séculos. Então, quando pensamos como espíritos imortais,
já identificamos ali a necessidade desta mudança, dessa melhoria que devemos fazer. Esse processo, né, não é um processo simples, é um processo doloroso sim, porque vai exigir de nós muito esforço, muita dedicação para vencer essas imperfeições que trazemos e que nos dá, essas imperfeições nos dá algum prazer ainda, mas dificulta sobremaneira a nossa caminhada evolutiva. Então esse processo doloroso exige de nós muita coragem, muita determinação e muita perseverança, né? Coragem no sentido de querer enfrentar, né? Nós queremos efetivamente melhorar, nós já verificamos que ali aquele é um erro de comportamento, é um erro que cometemos, estamos cometendo, agora resta saber, nós queremos enfrentar isso? Nós queremos nos tornar pessoas melhores? Então há necessidade dessa coragem, essa coragem que vem crescendo em nós, fruto desse nosso amadurecimento espiritual. A determinação tem a ver com a decisão, né? Com a nossa decisão de querer fazer o melhor por nós próprios, de querer fazer o melhor em todos os sentidos. Então, quando estamos determinados a algo, determinados no abandono desse vício, determinados em prosseguir na passada que temos condições de fazê-lo e não retermos nos locais que estamos em função desses vícios, essas dificuldades que nos arrastam, nos colocam um peso muito grande sobre nós, então essa determinação também é importante. E depois de determinados e temos a coragem da decisão, nós temos que ter perseverança, porque não serão poucas as vezes em que essa erva daninha, que podemos caracterizar como vício, que trazemos em nós, ela vai se apresentar novamente. Ela vai procurar brotar novamente em nós, porque não será com uma simples ação, com uma primeira repúdio da nossa parte, de aceitarmos, de acolhermos a apresentação daquele vício, que ele vai se ser extirpado, que ele vai ser extinto de nós. Aquilo está em nós e vai ser necessário muita atuação, muita perseverança, para que estejamos na nossa vigilância, estarmos atentos e mantendo sempre a ação de coibir quando aquele instinto, essa dificuldade, essa nossa satisfação, que nos dá satisfação ainda, ela se apresenta. Então, identificando que ela está querendo brotar novamente em nós temos que ser muito incisivos nesse ponto. Então chegamos a um ponto, nós como trabalhadores da última hora, que nós somos chamados a essas ações de cunho individual e colaborando com o coletivo, porque quanto mais nós nos aprimorarmos, mais o nosso próprio planeta se harmoniza e se aperfeiçoa também, não é? Facilitando as boas ações, o tráfego dos bons pensamentos e tudo o que Jesus nos ensinou. Sabemos que essas batalhas de foro íntimo, elas são as mais delicadas, são as mais difíceis, mas o nosso momento da nossa caminhada é este. Nós já deixamos para trás os nossos erros mais grosseiros, aqueles mais crassos que nos envolviam e que nos levaram, nos retardaram muito na caminhada. Agora, nesse ponto da nossa evolução, nós nos deparamos com esses outros vícios. E essa batalha interna é por demais difícil, delicada e que exige de nós essa coragem, essa determinação e essa perseverança. Mas tenhamos a certeza que estamos prontos, preparados e com as ferramentas necessárias para superar e crescermos muito nesse processo. Devemos estar atentos, não nos envolvermos de maneira aleatória, de maneira até infantil
injustificativas que nos levem a incorrer, a realizar novamente esses erros. Estamos prontos, meus irmãos. Depende de nós atuarmos como os protagonistas de nossas vidas, assumirmos a responsabilidade e realizarmos, colocarmos em prática tudo aquilo que nos preparamos na vida espiritual antes de chegarmos para essa reencarnação. Que possamos ter essas concepções presentes para nos ajudarem nas oportunidades em que o joio teime em brotar em nós. E assim, acreditamos que as concepções que gostaríamos de trazer seriam estas, que sejam úteis para todos nós. E encerrando a nossa fala, nós novamente elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, em particular nosso amigo pessoal, nosso anjo da guarda, solicitando a todos eles muita paciência para conosco, para que nós possamos continuar nesta caminhada, nesta encarnação, nos deparando sim com as provas necessárias que temos por realizar, mas que em cada uma delas possamos lembrar da figura de Jesus, da figura desses bons amigos, da preparação que tivemos e não nos permitirmos novos erros que já temos perfeita convicção de que são erros e atuarmos com paciência, com perseverança, porque a vitória é certa para cada um de nós. Que fortaleçamos a nossa esperança, a nossa fé, certos de que estamos muito bem preparados para superarmos, aprendermos com tudo o que nos chega. E pedimos a Deus ainda que cuide de todos nós, de todos os grandes chefes das nações, das grandes organizações, para que suas decisões nesses momentos difíceis da pandemia possam ser cercados de muita fraternidade e solidariedade, como nos ensinou Jesus. Que assim seja, em nome de Deus. Obrigado.